E aí pessoal, como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente vai conversar sobre algo extremamente importante no que tange o processo de hipertrofia muscular. E por que eu digo que isso é muito importante? Primeiro que talvez isso seja algo ali por dentro da fisiologia e talvez seja o mais importante para acontecer o processo hipertrófico. E principalmente eu vejo que poucas pessoas realmente falam sobre isso, né? Mas aí, a partir do momento da aula, né, de hoje, a gente vai discutindo o que tange justamente o que eu acabei de falar sobre as pessoas não discutirem isso, tá? Vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Então, olha só, eu botei aqui que genética, resposta individual e hipertrofia muscular. Que esse artigo aqui realmente aborda um pouquinho disso aqui. Então, olha só, esse artigo, olha o título dele. Ele diz que a hipertrofia muscular em humanos, certo? É um processo intrínseco, né? Olha, eu vou marcar aqui, ó. Aqui, ó. Um processo intrínseco. Então, a hipertrofia muscular é um processo em seres humanos intrínseco. O que isso quer dizer? Quer dizer que a hipertrofia muscular, ela acontece, o que é mais importante? Processos intrínsecos. Então, o que acontece? A hipertrofia muscular, ela acontece por coisas de dentro da célula muscular, certo? O que seriam, por exemplo, coisas extrínsecas? É justamente processos que acontecem fora da fibra muscular. Por exemplo, teu treino, né? A tua ingestão de proteína, tua ingestão de calorias, teu descanso, certo? Principalmente o teu treino, que é o que a gente mais discute. No que tange o treinamento, a gente tem aí, quantas séries eu devo fazer para aquele músculo? Qual a intensidade correta que eu devo treinar para aquele músculo maximizar a hipertrofia? Frequência de treinamento. Quanto de proteína eu tenho que ingerir? Então isso tudo são processos extrínsecos, né? São processos que vamos dizer, tu consegue controlar de uma melhor forma. Agora, os processos intrínsecos que acontecem dentro da tua fibra muscular, tu não consegue controlar. Isso tudo é uma resposta extremamente individual e extremamente genética do indivíduo, certo? Isso até tem um princípio básico do treinamento que diz sobre a individualidade biológica, certo? Mas o que eu estou falando aqui no que tange a fibra muscular, o que acontece dentro do músculo, certo? E obviamente tem pessoas que vão conseguir ter uma maior capacidade de ter hipertrofia muscular naquela célula ali. Então, o indivíduo em si, os indivíduos em si, vão ter aqueles indivíduos que conseguem serem mais capazes de hipertrofiar a célula muscular. Por exemplo, Ronnie Coleman, né? Por exemplo, o Phil Heath, esses fisiculturistas que eu estou te citando aqui, entre outras pessoas que têm uma maior capacidade de ter hipertrofia muscular naquela célula. Então esse é o primeiro ponto, né? Que a hipertrofia muscular ela acontece por fatores intrínsecos, né? Então, tu tem ali a contração muscular e a partir dessa contração muscular, contra uma determinada resistência, que é o que a gente chama de você transformar essa tensão mecânica em processos químicos, fisiológicos, a gente chama isso de mecanotransdução, certo? Então parece que isso tem parece que a hipertrofia ela depende mais disso do que do teu treino em si, das variáveis que compõem ali o treinamento em si, tá? Mas aí a gente vai discutir mais sobre isso. Esse outro trabalho aqui, ele já vai mostrar sobre sensores, tá? No caso aqui ele fala, né, vou marcar aqui para vocês, sobre estímulo e sensores. Então, o que isso quer dizer? Com relação justamente à hipertrofia muscular, óbvio, né? Então, o que inicia o processo de hipertrofia muscular? Então, basicamente, o treinamento em si, o estresse mecânico, a tensão mecânica ali do movimento,
do treinamento de força, ela faz o teu músculo sentir aquele estresse, né, por meio de sensores, certo? Tá aqui, ó. Então o teu músculo ele tem a capacidade de sentir aquele estresse que você está fazendo. Então tem sensores ali dentro do teu músculo, tá? Que conseguem sinalizar para vias que aumentam a síntese proteica miofibrilar, que é essa aqui mTORC1, né? Que é uma via que ao final dela vai acontecer de aumentar a síntese proteica para aquele músculo que você está treinando. Mas antes tem que ter um estímulo. Beleza? E aqui, né, nesse tópico aqui, que é o mais importante, eu dividi a questão da hipertrofia muscular em mais ou menos aí 3 tópicos: estímulos, sensores e reguladores, certo? A gente até conversou aí sobre esses sensores e um pouco dessa regulação hipertrófica. Olha só, pessoal, o que eu vejo 99% das pessoas, tá? O que eu vejo 99% das pessoas fazerem? Discutir estímulos, né? Vou dar exemplos mais práticos. Tensão mecânica, num caso aí voltado para o número de séries que você faz para determinado exercício. Aí querem saber a técnica de execução do movimento. Aí tu vê o rapaz ali falando, realizando o movimento dessa forma vai ativar mais aquele músculo. Cara, beleza, mas a hipertrofia não é um processo assim. É um processo que depende de várias coisas. Inclusive é o que eu vou falar aqui para vocês. Dentro dos, por exemplo, eu já vi gente falar que a testosterona é um estímulo, tá? E não é. A testosterona é um hormônio que, na verdade, ela age como reguladora da hipertrofia, tá? Já eu vou falar sobre isso. Dentro dos estímulos que tem para hipertrofia muscular, o principal é esse aqui, ó, a tensão mecânica. Então, essa tensão mecânica, ela é capaz de sinalizar, tá, para o seu músculo, tá, para ele aumentar a síntese proteica. Então, é como se fosse um gatilho, beleza? Dentro dos estímulos também tu tem um estresse metabólico, que o principal ali dentro do estresse metabólico é aumentar o recrutamento de unidades motoras para fazer aquele movimento, para fazer aquela série, para fazer aquele exercício. E o dano muscular, que não é tão importante, mas também é um estímulo aí que tem. Aí a gente tem sensores, tá? Então a gente tem sensores ali na tua fibra que vão passar esse sinal para dentro do núcleo ali do músculo, certo? Então tu tem o estímulo, que é o treinamento de força. Como é que teu músculo vai saber que esse estímulo que você está fazendo é um estresse e que aquele músculo ele precisa de adicionar mais fibras, né? Mais músculo ali, mais proteína? De sensores. Aí a gente tem integrinas, a FAC aqui, que é a proteína de adesão focal, a titina, também meio que detecta aí o estiramento, a tensão mecânica do músculo. E dentro disso a gente tem os reguladores. O que seriam reguladores? São caras aí que vão meio que regular a intensidade dessa hipertrofia. Entende? Então vamos lá. Eu treinei, eu fiz a musculação, treinamento de força. Não quer dizer que eu vou ter hipertrofia. Se eu não tiver, por exemplo, uma ingestão proteica adequada. Entende? Se eu não estiver comendo ali a quantidade de proteína adequada para maximizar a hipertrofia muscular. Como também os hormônios. Então, por exemplo, a testosterona ela tem a capacidade de regular esse estímulo, certo? Mas, por exemplo, a testosterona ela já não vai ser um estímulo. Por que não vai ser um estímulo? É só você fazer o seguinte: toma testosterona e não vai fazer musculação. Para você ver se você vai conseguir hipertrofiar. Pode até conseguir hipertrofiar, mas
se não tiver ali uma continuação, uma progressão daquilo ali que você está fazendo, acabou. Vai ser uma hipertrofia bem em magnitude bem limitada, né? Durante aí algumas semanas, né? Talvez a testosterona nesse caso, se você tomar ela, né? Talvez ela haja mais como anticatabolizante do que outra coisa. Beleza? Mas você fazendo a musculação e utilizando a testosterona vai agir como reguladora daquele estímulo que você fez. Então, no caso, ela vai regular para mais, né? Ela vai potencializar, intensificar aquele sinal ali de aumento de síntese proteica para aquele músculo. E o outro regulador que é justamente a resposta genética individual. Então a gente vai ter indivíduos que aquela célula muscular daquele indivíduo ela está mais capaz de hipertrofiar, né? E aí dentro disso a gente tem aí uma maior interação, por exemplo, com hormônios androgênicos, de receptores androgênicos. Então esse cara ele tem simplesmente mais receptores androgênicos do que outra pessoa. Esse cara que tem genética para ganho de massa muscular, ele vai ter mais mionúcleos, né? Mais células satélites ali, mais mionúcleos. Ele simplesmente vai conseguir ativar mais aqui a via mTOR, né? Então simplesmente esse camarada ele vai conseguir aumentar mais a síntese proteica do que os indivíduos teoricamente normais. Então a gente tem que saber dividir isso aqui, tá? Às vezes a gente fica discutindo coisas que não vão regular ali, tá? Apenas é um estímulo. Mas a hipertrofia é uma adaptação crônica ao treinamento de força, uma adaptação fisiológica ao treinamento de força. Ela não vai acontecer ali na hora que você, enfim, está treinando, né? E sim após. Então a gente tem que saber o que é estímulo, o que é sensor e regulador da hipertrofia muscular. Tá ok, pessoal?